Atlântida no Reino da Luz é um livro revolucionário sobre o continente perdido, tema que fascina a humanidade desde os enigmáticos relatos de Platão, de Critias, com uma nova abordagem, sem paralelo na literatura espiritualista. O autor apresenta, neste primeiro volume, o final da Era de Ouro da Sociedade Atlante, momento em que espíritos exilados de Capela, a raça adâmica, chegam à Terra para iniciar o seu processo de resgate espiritual. Aqui é descrito o fabuloso domínio dos Atlantes sobre a energia vril, o quinto elemento, que lhes permitiu adquirir há 12.000 anos avançado padrão tecnológico, muito superior ao de nossos dias. É relatado ainda o trabalho desse povo no desenvolvimento da raça humana, quando, com o uso da engenharia genética, aprimoraram corpos de antropóides com o objetivo de tornar o mundo primitivo apto a receber a encarnação de espíritos mais evoluídos. Como pano de fundo, os leitores acompanharão os dramas de consciência dos sacerdotes do vril da nova geração, os atlantes capelinos, que sofreram a sedução do poder e dos caprichos típicos das almas ainda escravizadas pelos desejos humanos, levando-os a quedas constantes no processo de desenvolvimento moral. De forma clara, objetiva e com maestria de sempre, o autor conduz uma narrativa envolvente que proporciona aos seus leitores preciosos detalhes de uma época que permanece viva no inconsciente coletivo da humanidade. As duas luas no céu de Tríade, naquela noite, estavam estranhamente indagadoras. Pareciam perguntar-me se eu estava satisfeito com o plantio que havia realizado. Sim, elas riam de minha desgraça, puniam-me por meu fracasso espiritual. Em nossas lendas, esses dois satélites naturais de nosso mundo representavam o anjo bom e o mal. A lua mais distante, com tonalidade azul, representava o bem, ou seja, os bons valores da alma. Já a mais próxima e maior, a que tinha matiz avermelhado, representava os caprichos inferiores do homem. Enquanto eu aguardava o retorno de minha esposa, fiquei meditando sobre aquela situação. Sempre ouvíamos da boca dos profetas os diversos alertas sobre a chegada do fim dos tempos, o momento em que seríamos avaliados em nosso processo evolutivo espiritual, assim como está ocorrendo na Terra neste momento. Entretanto, os incautos que evoluíam no sistema planetário da estrela de Capela, na constelação do Cocheiro, assim como a humanidade atual da Terra, acreditavam que esse dia jamais chegaria, ou então que se tratava apenas de mais uma alucinação de mentes fanáticas, mas o momento havia chegado. Os rebeldes de 2 às 4 escolas planetárias do sistema da estrela de Capela deveriam ser expurgados para um estranho planeta, a 42 anos-luz de distância, para lá reiniciarem o aprendizado espiritual que negligenciaram. Sabíamos que seria um desterro para o mundo rudimentar, muito distante da tecnologia e do conforto que já havíamos conquistado, e isso era o que mais me irritava. Eu e muitos dos que seriam exilados haviam auxiliado com muito suor a conquistar os avanços de nosso mundo, porém, tínhamos desprezado os valores da alma. Agora, éramos tratados como intrusos no próprio paraíso que ajudáramos a construir, onde estava a justiça divina que desconsiderava nosso espírito de pesquisa e trabalho. Muitos que seriam eleitos para ficar naquele mundo moderno pouco tinham contribuído e nós, que tanto fizemos,
Seremos expulsos na categoria de criaturas indesejáveis para o progresso futuro? Que os ditos eleitos fossem então expurgados para o mundo primitivo, já que não faziam tanta questão das conquistas tecnológicas ali obtidas. Se a moral lhes era mais importante que o conforto, eles que mudassem para o mundo das cavernas que havia sido destinado a nós, e lá vivessem dentro de sua retidão e moral irretocável. Todos esses pensamentos invadiam minha mente confusa, enquanto eu olhava para uma das crateras da lua vermelha, muito mais próxima de nosso planeta do que a lua terrena em relação à Terra, e que parecia imitar um rosto com um sorriso irônico. Pensei irritado: não quero perder esse mundo. Não vou me entregar sem luta. Naquele momento, minha esposa entrou na varanda. Ela era filha de um dos altos representantes do Templo Mundial de Tríade. Eu me levantei da cadeira com um salto e corri em sua direção, perguntando-lhe: Evelyn, o que disse teu pai? Temos alguma chance de ficar? Esclareço neste instante que utilizarei os nomes que recebemos na Atlântida, tanto para designar nossa última existência em Tríade, como também no astral espiritual da Terra, antes de ingressarmos no mundo físico do continente atlântico. Além de ser desnecessário para a narrativa, o excesso de nomes pode confundir o leitor. Ela se jogou na poltrona e falou com desânimo: Andrei, ele disse que será melhor recomeçarmos uma nova jornada no planeta de exílio e que não intercederá para evitar nossa partida. Eu me irritei e chutei a cadeira que estava à minha frente e depois de resmungar alguns impropérios, falei com indignação, a raiva incontida. Teu pai é um monstro. Como pode negar asilo à própria filha? Evelyn me olhou com tristeza e apenas respondeu: Por diversas vezes, meu pai nos alertou no passado, no entanto, estávamos surdos para a verdade. Ele falou que precisávamos aprender uma lição de humildade e respeito aos semelhantes. A ambição e a cobiça dominaram nossas almas de forma sorrateira e nem percebemos. Agora compreendo os anos que vivi longe de meu pai e me levaram a esse distanciamento dos sagrados valores espirituais. Ele disse inclusive que não me reconhece mais e que deixei de ser a filha amorosa e querida, razão de seu maior orgulho. Lembro-me agora de minha infância, meus sonhos de menina, no que me transformei. Desde que nos tornamos cientistas, esquecemos-nos dos valores espirituais. Essa febre de materialismo condenou-nos todos. Boa parte dos futuros exilados não são criminosos comuns como era de se esperar. São apenas pobres criaturas arrogantes e distanciadas de Deus. Depois de breve pausa, em que mantivemos um silêncio mortal, ela concluiu com um olhar perdido em direção ao céu estrelado. Meu pai disse também que se nos esforçarmos, poderemos voltar em breve ao nosso mundo. Vão ser abertas as portas do retorno, de tempos em tempos, para quem atingir a meta de evolução espiritual necessária para regressar. Talvez tenhamos alguma chance de nos libertar em poucos séculos desse mundo primitivo em que iremos viver. Fiquei calado analisando pela janela de nosso apartamento o movimento frenético das ruas, fruto do desespero das pessoas, que descobriram, pouco a pouco, que seus dias em nosso mundo estavam contados. Choro e ranger de dentes, a mesma fórmula que Jesus preceituara à humanidade terrena milhares de anos depois, para aqueles que virassem as costas para o código moral de evolução espiritual de seu mundo. O mecanismo de evolução espiritual é único em todo o universo. As escolas planetárias evoluem
e os alunos que negligenciam essa evolução devem ser apartados para mundos de aprendizado inferior, assim é o plano divino. Nós, capelinos, havíamos mordido a maçã do pecado e estávamos perdendo o paraíso. Em breve, chegaríamos à Terra para civilizá-la. A raça dita adâmica estava a poucos momentos de sua transmigração de Capela para a Terra. Foi com nossa chegada que a humanidade criou a lenda de Adão e Eva, pois mordemos a maçã do pecado e perdemos o paraíso. Isso ficaria gravado em nosso inconsciente por vários milênios. Em seguida, olhei para o meu punho e percebi que, naquele momento, a marca do exílio estava em alto relevo, o símbolo universal que identifica os reprovados nos processos de seleção evolutiva nos infinitos mundos habitados no universo e que o apóstolo João, no livro de Apocalipse, interpretou como o número da besta 666. Eu olhei para minha companheira de jornada e lhe falei: ontem era apenas um pequeno e apagado desenho, como se fosse somente o sutil contorno das veias sob a pele. Hoje, a marca dos exilados está nítida e em alto relevo. Decididamente o Criador nos pune. Ela me abraçou e disse com carinho e ternura na voz: não adianta lamentarmos. Vamos passear por este mundo que tanto amamos. Vamos nos despedir de Tríade e de sua beleza cativante. Em breve, o astro intruso ao nosso sistema planetário rasgará os céus e chegará o momento de nossa partida. A passagem desse asteroide deflagrará o exílio inevitável para esse mundo obscuro que teremos de chamar de lar pelos próximos séculos. Eu sorri e falei mais conformado, demonstrando uma de minhas características mais marcantes naquela época, uma imprevisível variação emocional. Algumas vezes com o coração em luz, outra em trevas. Sim, é inútil lutar. Nossa alienação com relação aos valores maiores da vida fez com que perdêssemos o importante convite para prosseguirmos com as conquistas deste mundo. Entretanto, outros desafios surgirão no mundo primitivo que nos servirá de escola. Eu sacudi a cabeça com as mãos paradas na cintura e concluí: não consigo compreender como deixamos isso acontecer. Tínhamos todo o conhecimento e sabedoria para evitar essa falência em nossa caminhada. Parece que fomos hipnotizados por nossa própria ambição e arrogância. Evelyn acariciou meu rosto e disse: tínhamos imenso conhecimento, porém pouca sabedoria. Mas meu pai falou que adentraremos nesse novo mundo em uma condição privilegiada, em virtude de nossos avançados conhecimentos científicos e por sermos almas portadoras de erros brandos. Encarnaremos no mundo físico na região mais avançada do planeta. Esse continente chama-se Terra de Poseidon e se encontra em uma dimensão intermediária entre o físico e o espiritual. Apenas um nível acima do mundo tridimensional dessa escola planetária. Lá, teremos uma vida superior, muito semelhante à que temos aqui em Tríade. Além de auxiliarmos no progresso desse continente mais avançado, seremos chamados a educar e promover o avanço dos povos mais primitivos de outras áreas desse planeta incipiente. Isso implicará em instruir também nossos irmãos capelinos que cometeram crimes mais graves. Eles serão exilados conosco, mas habitarão as regiões inóspitas desse mundo sombrio. Deus nos abençoa, meu amor, tenha certeza disso. Eu meditei por alguns instantes e voltei a refletir. Acredito que teu pai tem razão. Seremos exilados, mas será em condição bem favoráveis. Perdemos a honra de evoluir no sistema de Capela, no entanto, teremos ricas oportunidades para crescer e auxiliar o avanço de um novo mundo.
Não devemos pensar que esse exílio é apenas sofrimento e o descaso da parte de Deus. Nós, como cientistas e amantes do progresso, devemos sorrir para essa oportunidade e não lamentar. Um brilho surgiu nos olhos de minha adorada esposa. Ela sorriu e falou com alegria: sim, vamos transformar esse fel em licor divino. Aquele que só vê espinhos em uma rosa perde importante oportunidade de crescimento. Assim, nos dias seguintes, visitamos locais que marcaram nossa jornada evolutiva em tríade, relembrando os bons momentos de nossa vida juntos. Éramos um casal que se amava verdadeiramente. Dessa forma, divertíamos-nos muito enquanto o desespero tomava conta daqueles que percebiam a enigmática marca em seus pulsos. Tínhamos um ao outro, e isso bastava para vencer aquele momento difícil. Em alguns momentos, passeávamos pelos parques deslumbrantes de nosso mundo, onde era possível desfrutar de uma beleza natural incomparável como a da terra. Belas e acolhedoras árvores, flores lindíssimas, pássaros de beleza desconcertante. Tudo isso compunha uma paisagem inesquecível, enriquecida pelo conforto e a alta qualidade de vida propiciada pelo avanço tecnológico até então obtido. Em Tríade, simplesmente não havia necessidade alguma de trabalho mercantil ou manual. Tudo era realizado pelas máquinas construídas e controladas com eficiência por nossa sociedade. O trabalho humano era apenas mental. As atividades físicas eram executadas somente para lazer e para mantermos o corpo em forma e saudável. Então, eu segurei a mão de Evelyn e perguntei-lhe, com um aperto no coração: por que nos acostumamos com o belo a tal ponto que deixamos de percebê-lo? Por que o conforto e a riqueza nos fizeram esquecer a presença de Deus em nossas vidas? Será que somos tão pequenos que só conseguimos amar nossos semelhantes e reconhecer a grandiosa presença de Deus quando estamos em situação de aflição e miséria? Por que, Evelyn? Diga-me. Seus doces olhos úmidos de emoção buscaram os meus e ela falou-me com sua voz suave e encantadora. Talvez seja porque ainda nos falta o verdadeiro sentimento do amor ao próximo. Creio que quando demonstramos espiritualidade nos momentos de dor e aflição, trata-se somente de um reflexo instintivo em busca da proteção e do amparo de uma força maior. As almas sublimadas que já se tornaram eleitas a uma vivência superior, libertas das rodas kármicas, não se esquecem de Deus quando superam as dificuldades da vida. Na verdade, elas passam a trabalhar mais intensamente pela obra do Senhor dos mundos. A maior das provações não está na pobreza e na doença, mas sim na riqueza e no poder. E essa é a prova coletiva do porquê nosso mundo agora está passando por isso. Eu abaixei então a cabeça, vencido pela explicação lógica de minha esposa, e chorei. Chore, meu amor, disse Evelyn. Lave tua alma para melhor compreender os erros do passado. Eu tenho feito isso todos os dias desde que soube de nosso exílio. Quero marcar esse ensinamento em minha alma de forma definitiva para jamais cometer esse equívoco novamente. Procurei agir como ela e, em nosso último dia em tríade, tomei uma iniciativa que levou minha esposa às lágrimas de felicidade. Decidi me despedir de seu pai de forma carinhosa e sem ressentimentos. Nas últimas semanas, eu o estava culpando por não nos ajudar a evitar o exílio, mas havia me decidido a enfrentar nosso destino com outros olhos. Acataria a vontade de Deus de queixo erguido, sem lamúrias, e assim, de coração leve,
Aguardamos a aproximação do astro intruso no céu de Tríade. Aquele foi um dia estranhamente calmo. A ação sedativa e hipnótica do asteroide higienizador fez os exilados entrarem em estado de sonolência e alienação. Andavam pelas ruas quase como autômatos. À noite, ele surgiu então realizando um espetáculo sinistro do céu, como se fosse uma bola de fogo a sugar nossas almas, levando aqueles que haviam se esquecido que o objetivo da vida é, acima de tudo, evoluir à chama da purificação. E aqueles que fogem desse compromisso, escravizando-se ao mundo das ilusões, precisam ser despertados por meio da dor, já que o amor e a sabedoria não encontraram guarida em seus corações. Aguardamos o momento final sentados em poltronas confortáveis na sacada de nosso apartamento, vestindo nossas melhores roupas e de mãos dadas, sem nada dizer. Ficamos a observar a aproximação daquela terrível bola de fogo que parecia hipnotizar-nos. O imenso asteroide cruzou os céus de nosso planeta, entrando em choque com a atmosfera, causando um assustador espetáculo de cores e sons. O estrondo era ensurdecedor e lembrava o rugido de um leão ansioso por atacar suas vítimas. Apertei a mão de Evelyn, demonstrando-lhe segurança. Ela olhou para mim de forma serena, com um sorriso amável emoldurado em seu belo rosto. Em poucos minutos foi possível ver as almas já desencarnadas sendo atraídas de forma incontrolável pelo estranho objeto nos céus. As almas despreparadas de Tríade gritavam desesperadas de medo, acreditando-se condenadas a um inferno eterno ou então ao aniquilamento. Não demorou muito para os exilados que ainda viviam na esfera física, assim como nós, serem despregados de seus corpos, sofrendo aquela atração irreprimível. Ao contrário do que está acontecendo na Terra atualmente, a passagem do astro intruso no céu promoveu instantaneamente o desenlace físico de todos os exilados que foram carregados de uma única vez para o seu novo mundo, a Terra. O atual processo de exílio planetário de nosso mundo durará cerca de 100 anos, e as almas que serão expurgadas já estão sendo preparadas para o traslado rumo ao planeta absinto de forma gradual e sistemática. Em questão de poucos minutos, o asteroide passou bem à nossa frente. Segurei firme a mão de minha esposa e disse-lhe: "Sinto-me tranquilo. Estarei em breve em um mundo desconhecido onde viverei muitos desafios, mas você estará lá comigo, e isso me traz paz ao coração. Quero viver ao teu lado por toda a eternidade, meu amor." Evelyn ficou com os olhos marejados e falou com sua voz doce, asfixiada pelas lágrimas: "Eu amo você e vou estar sempre ao seu lado." Naquele instante, um fogo intenso se apoderou de nossas almas e rapidamente fomos arrebatados de nossos corpos físicos, que caíram sem vida. Com a velocidade de um raio, fomos atraídos em direção àquele enigmático asteroide, que parecia possuir vida própria. Era um verdadeiro monstro executor. A sensação era de uma pressão atrativa insuportável e, ao mesmo tempo, de um calor que parecia queimar-nos a pele. Respirávamos rapidamente por diversos minutos por causa da ansiedade incontrolável e também para tentar, inconscientemente, controlar aquele fogo que parecia nos consumir. E como se uma morte não fosse o bastante, sofremos uma segunda. Para atravessarmos o portal dimensional simbolizado pelo astro intruso, foi necessário nos desfazermos não só do corpo físico, mas também do perispiritual. O perispírito é o corpo intermediário que liga o espírito ao corpo físico e também um veículo
de manifestação mais sutil, do qual o espírito se utiliza em sua vida espiritual quando está vivendo fora da dimensão humana. A migração para o planeta Terra exigia que nos despojássemos de todos os corpos elaborados a partir do sistema astral e biológico dos mundos regidos pela estrela de Capela. A viagem dos exilados realizar-se-ia tão somente com a alma, que pôde se deslocar na velocidade do pensamento, depois de alguns momentos de atordoamento, quando em nenhum instante soltei a mão de Evelyn. Conseguimos perceber novamente o mundo ao nosso redor. Estávamos sendo conduzidos pelo asteroide, que continuava a queimar em atrito com a atmosfera do planeta. Assim, em seguida, sem aviso prévio, nossos corpos astrais começaram a se desfazer, como se estivéssemos derretendo. Vivemos mais uma sensação incontrolável de dor e medo. Evelyn me abraçou como uma criança assustada e soltou um gemido que cortou meu coração. Em poucos segundos, deixamos de ter uma forma de manifestação humana. Nossos corpos literalmente se desfizeram, uma sensação horripilante. Tornamo-nos apenas centelhas divinas, uma chama de consciência feitos à imagem e semelhança de Deus, que assim o é. Víamos-nos somente pelos olhos da alma, pois não podíamos mais nos reconhecer pelos sentidos sensoriais humanos. Era inútil procurar a mão de minha amada. Não tínhamos como nos segurar mais um ao outro. Entretanto, a intensidade de nosso amor nos manteve unidos por toda essa terrível experiência de dupla morte. Um novo e pavoroso estrondo se seguiu repentinamente. Abandonamos o asteroide, que era apenas um portal interdimensional. Fomos todos transmigrados de Capela para o sistema solar na órbita do terceiro planeta, a Terra. Tudo isso foi realizado em apenas alguns poucos segundos, na velocidade do pensamento. Todo o processo foi conduzido por espíritos da Ordem dos Arcanjos, seres de evolução muito superior à compreensão humana, responsáveis pela administração sideral dos sistemas estelares envolvidos, Capela e Solar. Eles mantinham-se serenos e nos olhavam com imenso amor e respeito. Isso tranquilizou-nos. Além do mais, percebíamos neles absoluto controle da situação. Nada poderia dar errado. Ao adentrarmos na atmosfera terrestre, imediatamente fomos recompondo nossos corpos perispirituais com os elementos astrais e biológicos da Terra. O choque foi dantesco. Para traçarmos um perfil comparativo, foi algo semelhante a estar acostumado a beber água pura em Tríade e ter de beber água lamacenta e contaminada na Terra. À medida que nossos corpos eram reconstruídos com a energia astral do planeta azul, sentimos um fogo queimar-nos por dentro, um sofrimento inenarrável causado pelas energias primárias do planeta. Vários dias depois de penetrarmos a atmosfera terrestre, ainda sentimos esse impacto indesejável, como se tivéssemos sido vítima de terríveis queimaduras provocadas por desconhecida radiação, ou então sofrido um estranho envenenamento. Somente meses depois conseguimos respirar de forma serena e prazerosa. Isso tudo era ainda agravado pela situação insatisfatória de nossas almas, que chegavam ao planeta Terra na condição de anjos arruinados. Eu e Evelyn ainda fazíamos parte do grupo que foi premiado com a oportunidade de entrar na esfera vibratória mais sutil de Atlântida, um mundo superior em relação ao restante da Terra, pois se encontrava em uma dimensão menos grosseira. Nossos demais irmãos caíram diretamente na energia rudimentar do mundo primitivo da Terra de então. Depois, ficamos sabendo que eles passaram por um longo período de inconsciência, tal a dificuldade de adaptação ao novo mundo que nos abrigaria a partir daquele momento, há 12.000 anos.
Boa parte dos capelinos que ingressaram na esfera primária da Terra, quando reencarnaram pela primeira vez, sofreu deformidades físicas e distúrbios psicológicos gravíssimos em decorrência de os veículos de manifestação física da Terra, corpos físicos, serem muito primitivos em comparação com os de nosso antigo mundo. Era algo semelhante a pilotos de Fórmula 1 terem de dirigir carros velhos, verdadeiramente arruinados. Em virtude disso, os capelinos que viriam a reencarnar em meio aos Atlantes tiveram um processo de adaptação bem mais brando. A Atlântida, na verdade, não fazia parte do processo geológico da Terra da terceira dimensão. Era como um reino semimaterial que pairava em meio ao Oceano Atlântico. Ela poderia ser vista pelos homens comuns dos demais continentes que se aventuravam pelos mares, mas muitos não a percebiam, por ela estar em uma frequência superior ao alcance dessas almas primárias. Muitas das lendas sobre discos voadores e seres alados dos povos antigos nada mais eram do que visitas dos avançados atlantes realizadas a esses povos para auxiliá-los em sua caminhada rumo ao progresso. No transcorrer desta obra, relataria a infinidade de aplicações da energia vril que permitia aos atlantes um domínio tecnológico que assombraria o homem do século XXI. A própria teoria científica do continente único, Pangeia, demonstra que não havia um continente físico em meio ao Oceano Atlântico. O encaixe entre as Américas e a Euráfrica, Europa e África, mostra de forma clara que os continentes estavam unidos até o período Jurássico, quando o mundo era dividido entre um continente único e um imenso oceano primordial. Durante o Jurássico, Pangeia se fragmentou, formando os continentes Gondwana e Laurásia. Esse processo de fragmentação se seguiu por muitos milhões de anos até se tornar o mundo que conhecemos. Somente há 12.000 anos a Atlântida iniciou então seu processo de integração com o mundo da terceira dimensão, para pouco tempo depois desaparecer nas águas do imenso Oceano Atlântico. Em resumo, a Atlântida vivia em uma frequência superior e foi se materializando na dimensão física à medida que sua humanidade foi baixando a vibração espiritual, conforme explicaremos no transcorrer deste livro.